Canal Democracia Espiritual. Boa tarde a todos, graças e paz. Quero trazer aqui uma breve reflexão que está ali no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. Não vou trazer um versículo, não dá para ler todo o capítulo, mas eu recomendo ler todo o capítulo para entender o que eu vou trazer aqui muito brevemente, porque eu só tenho 7 minutos para falar. Então quero mostrar a diferença do evangelho pregado por Pedro aos circuncidados, que eram os judeus, do evangelho pregado por Paulo aos incircuncisos, que eram os estrangeiros, conhecidos como gentios. Começando com Pedro, ele faz uma abordagem a respeito de Cristo, da salvação em Cristo, a morte na cruz, perdão de pecados. Ele usa uma abordagem totalmente judaica, israelita. Ele usa os livros dos profetas e os livros da lei de Moisés para trazer o evangelho àqueles que tinham todo esse costume da lei. Então, Pedro, quando ele traz o evangelho de Cristo, falando de Cristo para eles estavam mergulhados naquilo que eles acreditavam, que eles tinham como cultura, que era a lei deles. Então eles ainda circuncidava, guardava sábado, tinha o batismo, que até Cristo, quando ressuscita, ele recomenda a eles, quem crer e for batizado será salvo. Então, mas esse batismo era para ser dado para eles por causa do costume que eles tinham de usar a água como algo para purificação. Então, tudo era um costume judaico. A ceia também recomendava, era também para eles, porque eles tinham o costume da Páscoa. E foi na Páscoa que Cristo faz aí um pacto, É claro que profético ali, a primeira ceia. E ele mostra o pão e o vinho, fala que é o corpo dele, o sangue dele, que seria derramado o sangue dele por eles, para perdoar os pecados deles e salvar eles dos seus pecados. Então, tudo uma aliança prometida para eles, uma nova aliança seria feito. Então, todo esse ensino de ceia, de Páscoa, de jejum, tudo isso era ensino judaico. Só cabia no evangelho de Pedro, porque ele tinha que lidar com os judeus com o que eles tinham. Diferentemente de Paulo, que vai aos gentios, que não tem nada disso. Os gentios tinham seus próprios deuses, tinham seus próprios costumes religiosos, seus próprios ritos religiosos. E Paulo chega para eles que eles tinham que ter somente a fé em Cristo. Apresenta Cristo para ele como Salvador, aquele que morreu na cruz, para tirar eles do pecado e para dar vida eterna para eles. Que eles não precisavam fazer nada, deixar todos esses ritos, deixar toda a fé que eles tinham nos seus ídolos, só crer em Cristo, somente. Era a base da graça. Essa era a pregação de Paulo para eles. Eles não tinham ceia, não tinha batismo, não tinha nada disso. Tanto é que Paulo, numa das passagens, Paulo diz que não foi enviado para batizar, mas sim para pregar o evangelho aos gentios, claro, Não tinha esse ensino. Então você vê a diferença dos dois evangelhos, pregado, Ainda que o Cristo era o mesmo, ainda que a mensagem base era a mesma, mas a abordagem era diferente. Então, para vocês verem e tirarem as suas próprias conclusões, vocês que estão assistindo esse vídeo, e deixar nos comentários aqui. Hoje, que tipo de evangelho é pregado? O evangelho da circuncisão pregado por Pedro, ou o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo, que tinha base somente na fé em Cristo? Porque Pedro tinha que se batizar, tinha que praticar ceia, e eles até circuncidar e circuncidavam. Porque
Paulo, quando veio trazer esse evangelho, que ele ficou 14 anos correndo o mundo para pregar às nações, aos gentios, quando ele volta para Jerusalém, ele traz esse evangelho que ele pregava aos gentios para os que estavam em Jerusalém, eles não aceitam muito isso. E ele encontra ali uma igreja querendo circuncidar Tito, que era um dos companheiros de Paulo na pregação. Porque Tito era grego, né? Tito era estrangeiro. Então eles querem circuncidar Tito, para tu ver como é que eles estavam envolvidos ainda com a lei e com os preceitos. E Paulo batia de frente com eles. Como Paulo também bateu de frente com Pedro. Só vocês pegarem a carta aos Gálatas no capítulo 2. Aí vocês vão ver a diferença entre o evangelho pregado por Pedro e o evangelho pregado por Paulo. Hoje, pleno século XXI, as igrejas de hoje, qual é o evangelho que eles pregam? O evangelho pregado por Pedro aos circuncisos, aos judeus? Ou o evangelho pregado por Paulo aos gentios estrangeiros? O que vocês acham que eles pregam hoje? Batismo, ceia, jejum. Ainda acrescentaram muito mais, né? Campanhas, correntes. Então eu queria deixar aqui essa pergunta. E vocês no comentário aí, fiquem à vontade. Até mesmo para não concordar. Então eu queria deixar essa pequena mensagem para todos aí. Graças a Deus.